Bom dia. A gente começa mais uma aula de exercícios sobre função seno. Só que vão ser exercícios um pouco especiais, por quê? Porque hoje a gente vai aprender a construir os gráficos de toda e qualquer função seno. Então esse é o nosso objetivo hoje, é trabalhar passo a passo, detalhadamente a construção de cada gráfico de cada função seno, tá? Vamos começar. Questão número 1. Dê o domínio, a imagem e o período. E construa o gráfico de um período completo da função y igual a menos seno de x. Olha só, existem técnicas para tudo quanto é gosto. Você pode aplicar técnicas mais sofisticadas, técnicas mais simples para construir o gráfico. Você pode aplicar técnicas que demoram mais tempo para serem resolvidas. Você pode aplicar técnicas um pouco mais rápidas, que te apresentam o gráfico de uma forma bem mais dinâmica. Enfim, existem técnicas para tudo quanto é gosto, como eu disse, tá? O que eu faço aqui com vocês hoje? Eu vou trabalhar as técnicas, obviamente, mais simples. À medida que vocês forem dominando esses conhecimentos, aí sim vocês podem partir para uma técnica um pouco mais sofisticada, um pouco mais aprimorada. O meu objetivo é fazer com que vocês entendam, aprendam pelo menos o mais simples, tá? Na construção de gráfico. Tem necessidade disso aqui no vestibular, no concurso público? Não, mas o nosso objetivo aqui não é apenas fazer provas ou fazer concursos vestibulares. Também é esse, mas o nosso objetivo aqui é principalmente, por minha conta, fazer com que vocês aprendam a matéria, tá? Esse é meu principal objetivo. Agora, se cada um vai querer depois aplicar esse conhecimento adquirido no vestibular, no concurso, aí boa sorte para cada um. O objetivo aqui é fazer vocês entenderem, enriquecerem de conhecimento matemático. Esse é o meu objetivo principal, tá? Agora, cálculo por cálculo, como eu falei com vocês, se vocês quiserem aqui, por exemplo, calcular o domínio, a imagem e o período, vocês podem simplesmente usar aquelas formulazinhas que eu já ensinei para vocês. Por exemplo, domínio da função seno. A gente sabe que não existe limitação para ângulo dentro da função seno. Não existe restrição. É possível você calcular o seno de todo e qualquer número real. Seno de todo e qualquer número real sempre vai ter uma imagem correspondente no eixo dos senos na circunferência trigonométrica. Então você pode afirmar, em resumo, que o domínio da função seno é o conjunto dos números reais, sem restrição. Diferente da imagem. A gente já aprendeu que a imagem da função seno sempre vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A imagem, sim, tem limitação, tem restrição. Regra geral, a imagem é sempre um intervalo fechado que vai desde o a menos b, ponto de mínimo, até o a mais b, ponto de máximo. Aplica a formulazinha e resolve rapidamente a imagem. Período. A gente já aprendeu que período é o tempo necessário para que o processo ele comece a repetir, tá? Para que o gráfico faça aquele percurso completo de atingir o ponto mais baixo, depois atingir o ponto mais alto, depois atingir o ponto mais baixo novamente, depois atingir o ponto mais alto novamente, e assim por diante, tá? O intervalo de um vale e um pico consecutivos é exatamente o período de uma função seno, tá? Quando você junta um pico e um vale sucessivos, você tem esses dois juntos formando um período completo para a função seno. Então, se vocês quiserem calcular o período pela fórmula 2π sobre módulo de m, também pode, tá? De forma rápida, simples, cálculo por cálculo, seria só isso, tá? Mas ele pediu para vocês construírem o gráfico dessa função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o gráfico e no gráfico vocês também vão aprender a identificar a imagem, o período e o domínio, ok? Vamos começar então a nossa brincadeira aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sempre que vocês forem calcular ou construir o gráfico da função seno, isso vale para toda e qualquer função circular, particularmente a função seno, tá? Você sempre vai identificar o ângulo dentro dessa função. O ângulo dentro dessa função. Aqui você está calculando o seno de quem? Você está calculando o seno de x.
Então, esse é o primeiro passo que vocês têm que identificar, tá? É identificar o ângulo da função. Então, eu vou escrever aqui, ó, ângulo, e vou colocar ele aqui embaixo, ó, ângulo, no caso aqui ele é o ângulo X, ok. E aí você vai fazer o que? Você vai fazer com que esse ângulo assuma um daqueles 5 principais pontos extremos na circunferência trigonométrica. Quem são os 5 principais pontos? 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e fechar uma volta completa de 360 graus. São os pontos mais extremos, mais acima, mais abaixo, mais à direita e mais à esquerda. Então, tu vai fazer com que esse ângulo X, ele assuma cada um desses valores. Então, vou escrever aqui, ó. Uma hora tu vai fazer o X igual a 0, depois tu faz o X igual a π sobre 2, depois tu faz o X igual a π, depois X igual a 3π sobre 2 e por fim o X igual a 2π. Repito, na verdade tu vai fazer o ângulo igual a cada um desses pontos. Só que o ângulo, gente, coincidentemente é o próprio X, é a própria letra, tá? Mas é o ângulo, ok? Bem, quando você identifica que o X vai assumir cada um desses pedacinhos aqui, quando você consegue construir essa coluna colocando para o ângulo, tá? Cada um desses valores, o que você faz logo em seguida? Se o ângulo vai assumir cada um desses valores, você isola a letra dentro desse ângulo. Só que a letra é o próprio X, ou seja, o X já está por si próprio isolado. Então, não tem mais o que fazer em relação a X. Por quê? O objetivo é o seguinte: para que o ângulo seja 0 grau, o X tem que ser quanto? Interrogação. Depois, para que o ângulo seja π sobre 2 radianos, o X tem que ser quanto? Interrogação. Depois, para que o ângulo seja de 180 graus, o X tem que ser quanto? Interrogação. E assim por diante. Só que o ângulo é o próprio X, então ele já responde por si próprio a essa interrogação, ok? Feita essa primeira parte aqui, fazendo com que o ângulo assuma esses 5 principais valores e isolando o X que já está isolado, você vem para esse próximo passo aqui, ó. Calcula o seno de cada um desses ângulos que você acabou de calcular. Então agora tu vai fazer o seno de cada um desses ângulos anteriores. Vamos lá. Seno de 0 é 0. Seno de 90 vale 1. Seno de 180 é 0. Seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E aqui, seno de 360 graus vale 0. Ok. Agora, o que tu faz? Se você já fez aqui o seno de cada um desses ângulos, o próximo passo nesse exercício aqui, ó, é multiplicar tudo por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, tu já está buscando ou calculando todo o próprio y. Então, agora, tu vai fazer o quê? Multiplicar por menos 1 cada seno de x descoberto anteriormente. Tá? Multiplicar por menos 1, na prática, é trocar o sinal do anterior, que é o seno. Trocar o sinal de 0. 0 não tem sinal, então é só repetir. Aqui é 1, troca o sinal, então vira menos 1. Aqui é 0, continua sendo 0. Aqui é menos 1, multiplica por menos 1, ou troca o sinal, vira 1. Aqui é 0, é só repetir. Gente, repito, hein? Quando você aplica menos seno de x, tu já está calculando quem aqui? A própria função y. Então, isso aqui é o próprio y. Então, com base nessa informação, tu já tem aqui, ó, pode observar, os pares coordenados pontados. Você tem valores para x e você já tem valores para y. Com valores de x e y, você cria os pares coordenados para lançar no plano cartesiano. Vamos lá, vamos organizar aqui bonitinho. X e y, hein? 0 e 0. Então é o primeiro par coordenado, ó, 0 e 0. Ok. Depois, π sobre 2 e menos 1. Então está aqui, ó, π sobre 2 e o próximo y é menos 1.
Depois, π e 0. Então, está aqui, ó, π e 0. Mais um, 3π sobre 2 e 1. 3π sobre 2 para x e 1 para y. E por fim, 2π e 0. Então, 2π para o x e 0 para o y. Com esses pares coordenados, você simplesmente agora monta seu plano cartesiano e representa cada um desses pontinhos. Então, vou fazer aqui o eixo do x, que é o eixo dos ângulos, ok? Vou fazer aqui, por exemplo, ó, o valor o eixo do y, que é a imagem de cada ângulo, ok? Está aqui. A gente sabe que aqui é 0. E agora preste atenção. Isso aqui, gente, é a imagem que você obteve para cada ângulozinho ali aplicado, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu percebe que o ponto mais baixo das imagens é -1 e o ponto mais alto das imagens é 1. Então, você sabe perfeitamente que isso aqui, ó, é o ponto de mínimo e esse aqui é o ponto de máximo. Então, você pode perfeitamente representar lá no eixo y, tá? Aqui você tem o ponto de máximo, que é 1. Aqui você tem, por exemplo, o ponto de mínimo, que é o -1. Então, quer dizer que, graficamente, a função não vai para acima dessa linha pontilhada. Da mesma forma que, graficamente, a função não vai para baixo dessa linha pontilhada aqui, passando no nível -1. Ok? Então, isso você já sabe ali. Outra informação. Você vai fazer o que aqui no x? Vai andar de 90 em 90. Sai do 0, 90, mais 90, mais 90 e mais 90. Então, anda de 90 em 90 graus. Por exemplo, aqui, ó, você está no 0, 90 graus. Aí depois chega até aqui 180 graus. Depois aqui 270 graus. Fechou uma volta completa, 2π. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π são os valores de x que eu fui colocando no eixo, óbvio, do x. E agora, marcando cada um dos pontinhos, ó. Esse pontinho aqui, 0, 0, onde que ele está? Exatamente aqui. Depois, π sobre 2 e -1. π sobre 2 está aqui, o -1 ele desce, ó. Ele vem até aqui assim, aproximadamente, ok. Depois, π e 0, então o π e o 0 é exatamente esse pontinho aqui. Próximo, 3π sobre 2 e 1. 3π sobre 2 está aqui, o 1 está lá em cima, ok. E por fim, 2π e 0. 2π e 0 é exatamente esse ponto. Prontinho, eu já fiz ali a representação dos principais pontos desse gráfico do y igual a menos seno de x. Agora é só construir o gráfico. E aí tomar cuidado, né? Vai sair daqui, ele vai lá para baixo, só que fazendo aquela velha curva, né? Olha só, vem descendo, chega à parte mais baixa, sempre de forma curva, tá? E agora volta a subir em formato curvo, ok? Passa aqui pelo π. Agora ele vai para onde? Deixa eu colocar aqui assim, ó, prontinho. Agora ele vai para onde? Chega aqui na parte mais alta, ok, e agora ele volta a descer, passando ali por 2π. Prontinho, gente. Olha só que interessante, ó. Saiu do 0, chegou na parte mais baixa, voltou a subir passando pelo nível 0 de novo, chegou à parte mais alta e desceu até o nível 0 de novo. Esse é o gráfico de um período completo da função y igual a menos seno de x, tá? Olha só, isso aqui é um vale, isso aqui é um pico. Quando você junta um vale com uma região de um pico consecutivos, você cria um período completo para a função seno, especificamente y igual a menos seno de x, tá? Ô, gente, só de curiosidade, observe o seguinte, ó, aqui ó, é y igual a menos seno de x. A gente sabe qual é o gráfico da função seno de x. Então, o que ele fez? Ele pegou a função
seno de x e multiplicou por menos 1. Então, esse gráfico aqui, o que a gente acabou de desenhar, é a função primitiva, só que multiplicada por menos 1. A função primitiva, ela viria o quê? Quando é π sobre 2, ao invés de ser menos 1, é mais 1. Então, estaria aqui assim, ó, tá? Aqui, 3π sobre 2, ao invés de ser 1, na verdade, ela estaria aqui embaixo. Ó. A função primitiva, ela faria esse outro caminho aqui, ó. A função primitiva é esse gráfico vermelho aqui para vocês. Olha que interessante. Esse gráfico que a gente acabou de construir em azul é o simétrico da função primitiva, tá? É a função primitiva multiplicada por menos 1, tá bom? Então, só para vocês terem mais essa curiosidade para vocês, tá? Enquanto o vermelho é a primitiva, a função pintada, desenhada de azul, é o simétrico, é o oposto da primitiva, tá? Agora, olhando ali, como eu te falei, tá? Domínio, imagem, período. Vamos lá. Domínio, vou escrever para vocês aqui, ó. Domínio. Você sabe que começou no 0 e o período completo terminou aonde? No 2π. Começou no 0, pegando toda uma região cheia, né, de um vale. Depois, imediatamente, toda uma região completinha de um pico. A parte final é aqui, a parte inicial é aqui. Então, o domínio é o seguinte: todos os valores reais que você puder pegar dentro desse intervalo que vai de 0 até 2π, está valendo, tá bom? Então, eu poderia escrever assim, por exemplo, olha, o domínio é todo o intervalo fechado que vai de 0 até 2π. Todos os números reais que você quiser pegar, como ele pediu, olha só, o gráfico de um período completo, tá? De um único período completo, então o domínio seria rigorosamente isso, ó, um intervalo fechado que vai de 0 até 2π. Se ele não tivesse falado de um único período completo, se ele tivesse falado simplesmente construir o gráfico da função, então você tem isso infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Aí seria todo o conjunto dos números reais em sentido amplo. Mas dentro de um único período completo, o domínio vai de 0 até 2π e parou por aqui, ó. Começou no 0, aí tu pega todos os números que você puder imaginar como ângulos até o intervalo de 2π e fechou a questão, tá? Isso é o domínio. A imagem. Como é que a gente poderia bater o olho e identificar a imagem? Gente, o ponto mais alto é esse pontinho aqui, ó. É o ponto de máximo. O ponto mais alto é o 1. E o ponto mais baixo é esse pontinho aqui. É o ponto de mínimo. Então, aqui você tem um pico e aqui você tem um vale. Então, o vale é no menos 1, fechado no menos 1, e o pico é o mais 1, fechado no 1, tá? Então, a imagem é um intervalo fechado, que vai desde o menos 1 lá embaixo até o mais 1 lá em cima, ok? E o período, tá? Gente, o período vocês podem observar que esse processo de pegar um vale e um pico foi de onde até onde? Foi do 0 até o 2π. O que você faz aqui para calcular? Você faz exatamente a diferença entre esses dois extremos aqui do domínio, ó. Calcula a distância do 0 para 2π. Como assim? É só fazer a diferença. 2π menos 0. 2π menos 0 dá exatamente 2π radianos, ok? E aí a gente fecha toda essa questão número 1. É assim que se estuda, é assim que se analisa. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão número 1. Qual é a minha sugestão? Pausem o vídeo, ou então voltem o vídeo lá por início, assista o vídeo, pelo menos a questão número 1, quantas vezes você achar necessária, até que ela fique completamente entendida. Entendeu a questão número 1 todinho? Sim. Então tentem refazer essa questão sem olhar o desenvolvimento. Conseguiu fazer a questão todinha sem olhar o desenvolvimento? Consegui.
Show de bola, parabéns, é isso aí. Aí você vai para o número 2. Professor, eu prefiro assistir a questão número 2 para ver se eu dou uma reforçada, se eu consigo ficar mais seguro para resolver a questão número 1 depois. Show de bola, só prestar atenção aqui agora, por favor. Questão número 2. Agora a gente vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque parte do princípio que a mente de vocês já começou a entender como é que funciona o processo. Dê o domínio, a imagem e o período, e construa o gráfico de um período completo da função y igual a seno de 2x. O que você vai fazer? Identificar quem é o ângulo dentro da função. Ó. O ângulo dentro da função é 2x. Então, vou escrever aqui, ó, ângulo é 2x. Pergunta é, seno de quem? É o seno de 2x. Ok. E aí tu vai fazer com que esse ângulo 2x assuma cada um daqueles 5 principais pontos na circunferência trigonométrica. Então a gente vai fazer com que ele seja igual a 0, depois vai fazer com que ele seja igual a 90 graus, depois 180 graus, depois 3π sobre 2 e por fim uma volta completa 2π radianos. Agora, olha só, hein? Olha só. Vocês perceberam que na questão número 1, eu precisei identificar os pares coordenados x e y. O y é, olha só na função aqui em cima, por favor. O y é o resultado de toda a função. E o x? O x é um pedacinho dentro do ângulo. Então a pergunta é, para que o ângulo 2x seja 0, o x vai ter que ser igual a quanto? Interrogação. Então, tu vai ter que fazer o quê? Pedacinho por pedacinho, passo a passo, fazer 2x igual a 0 e isolar o x para ver quanto que vai dar aqui. Então, é o que eu vou fazer, ó, bem devagar. Vou até mudar a cor aqui da caneta, tá? Olha, se 2x vale 0, pergunto, o x vale quanto? 2 vezes 0 para dar 0. Então você sabe que o x ali vai valer 0. Então a primeira parte eu respondi, ó. Para que 2x seja igual a 0, o x tem que ser 0. Ok. Agora vamos para a segunda parte ali de baixo. Para que 2x seja igual a π sobre 2, o x vai ter que ser igual a quanto? Interrogação, né? Então vou fazer aqui, ó. Se 2x, olha só, se o 2x é igual a π sobre 2, o x vai ter que ser igual a quanto? Aí tu resolve pela velha conhecida multiplicação cruzada, ó. Esse 2 na multiplicação cruzada, ele vai passar multiplicando o 2 aqui embaixo. Então tu chega à conclusão que o x vai ser π dividido por quanto? 2 vezes 2, 4. Então tá ali, ó, x igual a π sobre 4. Então repito, para que o 2x seja π sobre 2, é necessário que o x seja igual a π sobre 4, tá? Vamos fazer mais um. Esse é o passo a passo. Agora, o 2x, o ângulo 2x, vai ser igual a quem? Vai ser igual a π. Então, pergunto, para que 2x seja igual a π, o x vai ter que ser igual a quanto? Multiplicação cruzada de novo. Debaixo aqui do π não tem umzinho, então multiplicação cruzada, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar π sobre 2. Então eu completo a tabelinha ali, ó. Se 2x é igual a π, o x vai ter que ser exatamente igual a π sobre 2, ok? Vamos fazer mais ali, ó. É assim que se faz, tá? Deixa eu separar aqui um pouquinho. Vamos lá. Olha, se o 2x agora é igual a 3π sobre 2, se 2x é igual a 3π sobre 2, o nosso x vai ter que ser igual a quanto? Multiplicação cruzada. Vamos lá, ó. X vai ser igual a 3π, tá aqui, ó, 3π sobre quanto? 2 vezes 2, 4. Então o x vai ter que ser igual a 3π sobre 4. Vou colocar aqui, ó, 3π sobre 4. Tá percebendo que isso aqui é passo a passo? É um processo repetitivo?
Aí tem que ter paciência, né? Agora o nosso ângulo vale 2π, ó. O ângulo 2x vale 2π. Então, para que o ângulo 2x seja igual a 2π, pergunto, o x vai ter que ser igual a quanto? Aí você simplifica, ó, cancela 2 com 2, te sobra apenas o π. Prontinho, a gente resolveu ali o último valor de x, ó. Agora vale π. Então, gente, esse é o primeiro passo, tá? Faça o ângulo, assumir cada um daqueles 5 principais ângulos e logo em seguida isole o x. Por que isolar o x? Porque você vai precisar de construir os pares coordenados no plano cartesiano. Pares coordenados x e y. Então, tu vai precisar do valor de x. Então, eu acabei de descobrir aqui, ó, que o x, lá nos pares coordenados, vão assumir esses valores aqui, ó. Prontinho, ó, o x a gente já matou a questão. Ok, e agora o que tu faz? Ó, se você já tem o x e já tem o 2x, tu aplica a função seno de 2x. Seno de quem, hein, gente? É o seno de 2x, é o seno dessa galerinha aqui, ó. Só que são valores já muito bem conhecidos por vocês, tá? Esse x aqui é só para identificar o x no plano cartesiano, tá? Porque agora você vai calcular o seno de 2x. Vamos lá. Seno de 0, 0. Seno de 90 graus, 1. Seno de 180 graus, tá quanto? 0. Seno de 270 graus, menos 1. E seno de 360 graus, 0. Esses valores você já sabe. Quando você calcula o seno de 2x, tu está descobrindo quem? O y. Opa! Então a gente acabou de descobrir os valores de y. Então você já tem ali no cantinho esquerdo, você já tem os valores de x, e eu acabei de descobrir agora, nessa última coluninha aqui que eu estou destacando para vocês, as imagens y. Prontinho. Então, com esses valores de x e de y, você monta os pares coordenados, tá? Então, x e y, como é que vai ficar? Toma cuidado, tá? 0 e 0, tá aqui, ó, 0 e 0. Agora, π sobre 4 e 1, tá aqui, ó, π sobre 4 e 1. Depois, π sobre 2 e 0, π sobre 2 e 0. Agora, 3π sobre 4 e menos 1. 3π sobre 4 e menos 1. E, por fim, π e 0. Prontinho. É só marcar os pontinhos agora no plano cartesiano. Vou fazer a representação aqui, ó. Aqui você tem o eixo real dos ângulos, tá? Dos valores que eu vou colocar para x, ok? Aí vou marcar agora os valores cadê o eixo y, né? Deu uma bugada aqui agora. Vamos lá. Eixo y. Prontinho, ó. Eixo das imagens, ok? Show de bola. Tá aqui. Aqui você tem o 0. Ô, gente, olha por favor as imagens y. As imagens y, você pode perceber que esse pontinho aqui, ó, é o ponto mais alto que você encontrou, é o ponto de máximo, e esse pontinho aqui é o ponto de mínima, é o ponto mais baixo que você identificou. Então você pode marcar na circunferência esses pontinhos, ó. Tá aqui, ó, ponto de máximo, que seria o nosso 1, ok. Estou marcando aqui para vocês, ó. Prontinho. Agora posso fazer perfeitamente a representação aqui embaixo, ó, do menos 1. Ok. Tá aqui. Olha só. E a gente faz devagarzinho cada uma delas, tá bom? Agora vamos lá. O que a gente sabe aqui em relação aos valores de x, hein? Ó, aqui é 0. Aqui é π sobre 4. O que é π sobre 4, gente? Π sobre 4 é 45 graus. 45 graus, 180 dividido por 4. Aqui é 90 graus, π sobre 2, 90 graus. Aqui são 3π sobre 4. Π sobre 4 é 45. Então, você tem 3 intervalos de 45 graus.
Então, olha só, 0, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4. Então, você vai criar intervalos de π sobre 4 em π sobre 4 radianos. Então, posso perfeitamente marcar aqui, ó, 0, depois π sobre 4, depois 2π sobre 4, simplifica 2π sobre 4, vai ficar π sobre 2. A gente já sabia disso, ó. Aqui, ó, π sobre 2, tá? Então, 1π sobre 4, 2π sobre 4, o próximo, 3π sobre 4, tá bom? Aqui, ó, 3π sobre 4, e depois 4π sobre 4. Simplifica 4π sobre 4, vai dar π. Então, gente, a gente já tem os pontinhos ali, é só marcar. O primeiro pontinho é esse aqui, ó, 0, 0. Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 0. Ok. π sobre 4 e 1. Então, quando está indo π sobre 4, ele está na altura mais alta, que é 1. Ok, está aqui. Depois, π sobre 2 e 0. π sobre 2 e 0, tá? Depois, 3π sobre 4 e menos 1. 3π sobre 4, e o ponto mais baixo é menos 1. E por fim, π sobre 4, aliás, π e 4, né? Aliás, π e 4, peraí, não, gente, olha aqui, ó. Aqui é π e 0, tá bom? Repito, ó, π e aqui é 0, tá bom? Coloquei um 4 ali, mas aqui é 0, ó. π e 0, prontinho, ó. Show de bola, gente. Agora é só criar sempre, ó, sai daqui, vai lá para cima, só que sempre no formato curvo, hein? Tá? O gráfico é sempre uma curva. Então, sai daqui, faz essa curvinha lá para cima. Agora o gráfico volta a descer, sempre em formato curvo. Lembre-se, em função circular, não tem gráfico formando linha reta, tá? São sempre curvas, senoides precisamente aqui, tá? Então chega até aqui embaixo e agora volta a subir. Prontinho, a gente fez o gráfico de um período completo, né? Ele pediu o gráfico de um período completo. Gente, o que a gente faz aqui agora? A gente pode perceber o seguinte, olha, que aqui você tem o seno de 2x. Normalmente a gente calcula o seno de x. O seno de x, a gente sabe que o período da função primitiva é 2π radianos. Repito, quando você calcula o período da função primitiva seno de x, o período é 360 graus 2π radianos. Mas quando você dobrou o x, você dobrou a passada. Se você dobra a passada, você faz esse percurso de forma 2 vezes mais rápida. Então você não precisa de demorar 2π radianos para fazer esse movimento completo. Se você dobrou a passada 2x, você vai fazer todo esse percurso, todo esse trajeto pela metade do tempo. Ao invés de fazer em 2π, você faz em apenas π. E olha só aqui, por favor, ó. Olha aqui no gráfico. Saiu do zero, chegou no π, apenas com o intervalo de 0 a π radianos, 180 graus, o gráfico já fez esse movimento completo de pegar um pico e um vale consecutivos, ou seja, um período completo, tá? Então, baseado nessa informação, tu pode falar que o domínio é quem exatamente? O domínio é o intervalo que vai de 0 até π. Ok, ó, vai de 0 até π. Todos os números reais que você pegar no intervalo que vai de 0 até π, não tem problema, é isso que nos interessa, tá? Agora, e a imagem? A imagem, gente, é a seguinte, tá? A imagem é sempre o intervalo fechado do ponto mais baixo, que é esse pontinho aqui, ó, de mínimo, que é um ponto de um vale, até o ponto mais alto, que é um ponto de um pico, é um ponto de máximo. Então, a imagem vai do menos 1, fechado no menos 1, até o mais 1, fechado no 1. Então, está aqui, ó, a imagem vai de menos 1 até 1, ok? E o período? O período vocês já aprenderam a olhar. Vocês podem olhar o seguinte, ó, essa região de pico e essa região de vale, você precisou de ir de onde a onde?
precisou de sair do zero, fazer esse pico aqui, fazer esse vale aqui e finalizar nesse π. Então o período é de π radianos, é a distância de 0 até π. Como é que você pode fazer? Simplesmente olhando para o domínio e calculando a distância entre eles. Como é que você calcula a distância entre dois números? Pega o maior, π, é o que está mais à direita, e subtrai o menor, 0, que está mais à esquerda. π menos 0, π, no caso, π radianos. E a gente fecha o nosso gráfico, tá bom? Se fosse para vocês construir o gráfico de um período completo da função primitiva seno, como é que seria a brincadeira? Olha só, saiu do zero. Quando chegou aqui nos 90 graus, você estaria ainda chegando no pico. Quando você chegou aqui nos 180 graus, você teria percorrido apenas o que até aqui, ó. Você teria percorrido apenas uma região de pico, que é um ponto de máximo. A partir dos 180 graus, você começaria agora a entrar na região de vale, tá? Então você chegaria mais ou menos aonde agora? Você chegaria mais ou menos até aqui assim, ó. Aqui seria aproximadamente a região do vale. Ponto mais baixo, chegou aqui e voltaria a subir. Percebeu? Você chegaria aqui e aí você chegaria no 2π radianos. Então, na função primitiva, você precisaria desse tempo todinho, nesse período todinho, de 2π radianos para fazer esse movimento, essa volta completa. Enquanto que nesse gráfico específico, do seno de 2x, você só precisa de quê? Você só precisa de π radianos para fazer esse percurso, tá bom? Então, deixa eu completar aqui e a gente finaliza a nossa questão número 2. Observe que esse movimento azul aqui, ó, ele gastou apenas a metade do período, no caso 180 graus, quando comparado com a função primitiva, que demora uma volta completa para fazer esse movimento. Então, olha só, com apenas 180 graus, ele já foi na parte mais alta, já foi na parte mais baixa e chegou aqui no seu ciclo final. A primitiva, quando chegou aqui no 180, ela só tinha percorrido ainda a metade da distância que ela ainda tem que fazer, porque ainda tem toda essa metade aqui para ser percorrida, tá? Questão número 3. Antes, qual é a minha sugestão? Que vocês pausem e tentem fazer essa questão sozinhos. Quando vocês conseguirem fazer essa questão sozinhos, aí sim vocês podem se dar por satisfeitos nos estudos, tá? Questão número 3. Deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Vou escrever aqui para vocês solução. Ok. E agora vocês começam a perceber que a coisa flui com um pouco mais de dinamismo, né? Olha só. Deu o domínio, a imagem e o período. Além de tudo, construa o gráfico de um período completo da função y igual a seno de x sobre 2. Então a primeira pergunta é: você está calculando o seno de quem? Você está calculando o seno desse ângulo aqui, ó. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o ângulo. Então vou escrever aqui, ó. O nosso ângulo é exatamente igual a quem? Tá aqui, ó. X sobre 2. Agora, esse ângulo tu vai fazer ele assumir aqueles 5 principais extremos, valores extremos na circunferência trigonométrica. Uma hora ele vai ser igual a 0 grau ou 0 radianos. Depois tu vai fazer ele igual a quem? A π sobre 2 ou 90 graus. Depois tu vai fazer ele igual a 180 graus ou π radianos. Depois 3π sobre 2 ou 270 graus. E por fim, depois, quando você chegar numa volta completa, tu faz o ângulo igual a 2π radianos, tá bom? Agora, olha só. De novo, na hora de vocês construir o gráfico, vocês vão precisar dos valores de x e de y para criar os pontos coordenados. O ângulo aqui, ó, não é x, é x sobre 2. Aí vem a pergunta clássica. Para que o ângulo seja igual a 0, o x tem que ser igual a quanto? Entendeu? Aí tem que calcular.
De novo, para que o ângulo seja igual a π sobre 2, o x vai ter que ser igual a quanto? Tem que calcular o x. Para que o ângulo x sobre 2 seja igual a π, o x sozinho vai ter que ser igual a quanto? Aí vocês vão ter que calcular. Então, para que o ângulo x sobre 2 seja igual a 0, a primeira pergunta é, o x vai ter que ser igual a quanto? Interrogação. Então, com base nessa informação, eu vou começar a calcular ele separadamente. Vou fazer o ângulo igual a 0 e isolar o valor de x. Está aqui, ó, o ângulo x sobre 2, faço ele igual a 0 e isolo o valor de x. Como? Aqui eu uso a multiplicação cruzada, né? Então, como é que vai ficar? X vai ser igual a 2 vezes 0, 0. Então, descobri ali o primeiro valor de x, ó. Então, para que x sobre 2 seja 0, é necessário que o x seja, coincidentemente, 0 também. Ok. Agora, vamos para a segunda ali, ó. Para que o ângulo x sobre 2 seja igual a π sobre 2, o x aqui vai ter que ser igual a quanto? Não sei. Vamos fazer a continha. Aí vocês separem sempre um cantinho do caderno para fazer a continha, tá? O x sobre 2 tem que ser igual a π sobre 2. Gente, fazendo essa continha aqui, simplificando, você pode cancelar esse 2 com esse 2 e te sobra apenas o x igual a π. Então, já tem mais um valor de x ali, ó. X igual a π. Prontinho. Então, tá aqui, ó. Mais um valorzinho. É devagar, tá? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Já diria o poeta, né? Vamos lá, então. Mais uma aqui, ó. Gente, para que o x sobre 2 seja igual a π, o x vai ter que ser igual a quanto? Não sei. Então, a gente faz a continha. Se o x sobre 2 é igual a π, então agora eu faço a multiplicação cruzada e descubro o valor de x, ó. Quanto que é 2 vezes π? 2π. Então eu tenho mais um valorzinho ali, ó. Agora é 2π. Ok. Deixa eu separar aqui e fazer a outra parte que está faltando, né? Olha só. Se agora o ângulo x sobre 2 for igual a quem? A 3π sobre 2. Se o ângulo x sobre 2 for igual a 3π sobre 2, é preciso saber viver. Nossa, cheio de bobeira hoje, né? Vamos lá. É preciso o quê? Cancelar esse 2 com esse 2 e é preciso que o x seja igual a 3π. Prontinho, ó. X igual a 3π. Preenche ali mais um pedacinho da tabela. Tá aqui, ó. 3π. E por fim, chegando já na reta final, se o x sobre 2, se o ângulo for igual a 2π, ó. Se o ângulo x sobre 2 for igual a 2π, quanto que vai ser o valor de x? Fazendo a velha conhecida multiplicação cruzada. 2 vezes 2, 4π. Então, x igual a 4π. Ô, gente, a parte mais difícil a gente já fez. X igual a 4π. Então, olha só. Você já tem todos os valores de x, ó, isolados. Pô, show de bola, tranquilo. A parte mais difícil, que eram essas continhas chatas ali na parte de baixo, a gente já fez. Agora está bem fácil, tá bom? Então vamos lá. O que eu faço agora? Eu já tenho x sobre 2, agora eu aplico o seno em cada um desses ângulos x sobre 2. Ô, gente, x sobre 2, os ângulos são esses ângulos aqui, ó. São todos os ângulos que você sabe quanto que vale. São todos os ângulos que você sabe quanto que é o seu seno. Então, eu vou aplicar simplesmente o seno de cada um desses ângulos x sobre 2. Olha só. Seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E seno de 2π, 0. Só que quando eu faço seno de x sobre 2, eu estou descobrindo quem? O próprio y. Então, quando eu calculo o seno de x sobre 2, eu estou naturalmente descobrindo o valor de y. Então, olha só que interessante. Eu já tinha ali destacado para vocês, ó, de pontilhado à esquerda, os valores de x. E eu acabei de descobrir agora, estou pontilhando aqui para vocês, ó,
os valores de y. Então, com base nisso, você já tem os pares coordenados x e y. Vamos lá? 0 e 0, está aqui, ó, 0 e 0. Depois, π e 1, está aqui, ó, π e 1. Depois, 2π e 0, bem simples, ó. Agora é meio que automático, ó. 2π e 0. Depois, 3π e menos 1, está aqui, 3π e menos 1. E por fim, 4π e 0. 4π e 0. Olha só que interessante. Para os valores de y, quem foi o ponto mais alto? Foi o 1. Então, esse aqui é o máximo da sua função. E para os valores de y, para as imagens, o mínimo foi menos 1. Percebeu? Tá? O x variou de quanto, hein? O x variou de 0 até 4π. Qual que é a distância que vai de 0 até 4π? É uma distância de 4π, né? 4π, então, significa o quê? É o período da função, tá? Vamos fazer aqui a representação gráfica. Então, vou marcar aqui, ó, o eixo real, que é o eixo dos valores de x, ok. Vou fazer aqui a representação do eixo das imagens, eixo y, eixo das imagens, tá bom até aqui, show de bola. Aqui você tem o 0, que é o centro, a origem do plano cartesiano, ok. Ponto de máximo e de mínimo, ó, máximo é 1, mínimo é menos 1, então poderia perfeitamente marcar aqui assim, ó, ponto de mínimo, e aqui assim seria obviamente meu ponto de máximo. Então faço aqui as marcações dessas assíntotas, que são aquelas retas que demarcam limitações, né? Pontos de máximos, pontos de mínimos. Faço aqui a outra assíntota, ok, está aqui, ó, mais uma linha demarcatória, ok. E agora eu vou marcar os valores de x, ó. Gente, o x, ó, 0, 180, 360, foi andando de π em π, ó, 0, 1π, 2π, 3π, 4π. Então poderia perfeitamente fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos colocar ele aqui assim, ó, 0, π, depois 2π, mais 1, 3π, mais 1, 4π. E marcar os pontos, né? 0, 0, bem simples, ó, 0, 0. π e 1, o π está aqui, o 1 está lá em cima, marquei mais um pontinho, ok. Depois 2π e 0, 2π e 0 é isso daqui. Depois 3π e menos 1, 3π menos 1 está lá embaixo, 4π e 0 é isso aqui. E agora, percebam, sai desse ponto, vai lá para cima, só que não vai em linha reta, vai formando aquela curvinha que eu já ensinei para vocês, ó. Sai daqui, sempre de formato curvo, tá? Curva senoidal, ok? Então desce agora, passando aqui pelo 2π, chega na parte mais baixa, e agora volta a subir, parou aqui, um período completo. Esse aqui a gente já sabe que é o ponto de máximo, é um pico, e aqui é um ponto de mínimo, que é um vale, tá bom? Então, como é que seria o domínio dessa nossa função? Começou aqui o nosso gráfico, pegou toda uma região de pico, pegou toda uma região de vale, e o vale terminou exatamente aqui. Então, domina todo o intervalo, todos os valores que você puder imaginar, no intervalo que vai de 0 até 4π. Fechado no 0, fechado no 4π. Então, está aqui, ó, vai de 0 até 4π. Fechado nessas duas pontas, nesses dois extremos, tá? A imagem, bem simples também. Para essa função, o ponto mais alto é 1, o ponto mais baixo é menos 1, então a imagem vai ser um intervalo fechado que vai de menos 1 a 1. Ok, tá? E o período? O período é simples, né? Repito, começou na região de pico, terminou todinha a região de vale. O início e o final dessas duas regiões são exatamente quem? 0 e 4π. É a distância entre o início e o final. Como é que você faz? Calcula a distância entre esses dois valores aqui, ó.
Quanto que é a distância entre 0 e 4π? É só fazer 4π menos 0 e você tem 4π radianos, a nossa resposta, tá? Olha só que interessante aqui também, que eu faço questão de passar para vocês. Olha só, vocês têm aqui o seno de x sobre 2. Não é a primitiva, não é seno de x. É o seno de quem? Da metade desse ângulo x. Então, isso significa o que exatamente? Caso eu queira, só para ilustrar, para mostrar para vocês, para comparar um raciocínio, eu poderia fazer exatamente o que? Eu poderia fazer o seguinte, olha, de 0 a 2π, se fosse a primitiva, nesse pedacinho aqui, o que aconteceria? Eu já teria feito todo esse processo de vale e de pico, tá? Então, na primitiva, eu vou até marcar aqui a metade e vou marcar aqui a metade. Por quê? Porque na primitiva, aqui seria π sobre 2, é a metade de π. Então, na primitiva, quando você chegar aqui em π sobre 2, você estaria fazendo esse movimento aqui, ó, na primitiva. Tá? Aí você desce até chegar nos 180 graus, ok. Na primitiva, esse pedacinho é a metade entre π e 2π, ou seja, aqui é o 3π sobre 2, a altura mais baixa, menos 1. Então, na primitiva, quando chegasse aqui em 3π sobre 2, ele chegaria em menos 1 e voltaria a subir, fechando uma volta completa. Gente, repito, na primitiva, você com apenas 2π, ó, 2π radianos, você faria esse movimento completo de pegar uma região de pico e uma região de vale consecutivos. Nessa função número 3, como você está reduzindo a sua passada ao meio, porque você está andando de x sobre 2 em x sobre 2, ou seja, a metade do passo x, se você está reduzindo a sua passada, a sua caminhada pela metade, quer dizer que você vai demorar 2 vezes mais tempo para fazer o mesmo percurso. E de fato isso aconteceu. Enquanto que o normal, enquanto que a primitiva, que é essa vermelhinha aqui, gasta apenas 2π para você fazer esse percurso de um vale e um pico de um período completo, nessa função que a gente está trabalhando na questão número 3, que é o seno de x sobre 2, você não precisa de 2π, mas você precisou de 4π, o dobro do período, o dobro do tempo para resolver a questão. Tá? Então é isso que significa graficamente ali para vocês. Ok? Ô, gente, olha que interessante. Nesse exato momento, a gente tem 50 minutos aproximadamente de aula. O que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui o vídeo e a gente vai continuar as próximas construções gráficas daqui para frente, tá? Na próxima aula. Eu pensei em passar tudo para vocês numa única aula, mas o tempo vai ficar relativamente curto. Então, qual é a minha sugestão? Pausem o vídeo, assistem esses vídeos na questão número 1, na questão número 2, na número 3. Tentem construir pelo menos esses 3 gráficos sozinhos, sem olhar. Tá? E aí, se vocês estudarem bem isso até agora, a gente consegue com tranquilidade dar sequência para vocês aí nos estudos. Ok, gente? Mas eu paro por aqui e a gente se vê na próxima aula. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Um beijo no coração de cada um e a gente se encontra na próxima. Até lá.